Seja muito bem-vindo ao Agro é Vida, o programa que traz as informações sobre o campo. E hoje você confere aqui. Ministério da Agricultura adota medidas depois da confirmação de um caso de vaca louca no Pará. Paraná se destaca na exportação de frango. Área plantada de feijão diminui no estado. Show Rural Copavel registra mais de 5 bilhões em negócios. Você ainda confere uma receita deliciosa de carne defumada. Olá! E a gente começa falando sobre a doença da vaca louca. O Ministério da Agricultura, depois do registro, já começou a tomar providências. Depois da confirmação do caso em um animal macho de 9 anos em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, o Ministério da Agricultura suspendeu as exportações de carne bovina para a China. A propriedade foi isolada. O caso se trata de uma forma típica da doença, que surge de forma espontânea no animal, sem o risco de disseminação no rebanho nem ao ser humano. O Ministério da Agricultura disse que os prejuízos com o embargo da exportação de carnes para a China são contornáveis. Isso se a paralisação durar poucos dias. O produto mais exportado pelo Paraná em 2022 foi o frango. Isso mostra a qualidade da carne. Não é à toa que ele sempre está presente no prato dos brasileiros. A carne de frango sempre foi uma alternativa para o consumidor. Dona Maria Aparecida optou pelo frango para economizar no orçamento, já que a carne branca é mais barata que a vermelha. É mais barato, né? E tem várias utilidades o frango, né? Eu uso bastante, consumo bastante o frango. E se aqui o frango continua sendo bem consumido, lá fora não é diferente. No Paraná, as exportações registraram um aumento de 31% em 2022. O valor chegou a 3 bilhões e 600 milhões de dólares e ultrapassou a soja, que costumava liderar a lista de produtos exportados. O secretário de Agricultura do Estado, Norberto Ortigara, explica que diversos fatores contribuíram para este número. Houve uma valorização importante de praticamente todas as proteínas de animais por conta da crise mundial, da pandemia, da desarticulação das cadeias de suprimento no mundo, da questão geopolítica, originação, confronto de interesses mundiais e da guerra, né, que fez encarecer praticamente tudo. Fertilizantes, máquinas, implementos, equipamentos, tudo subiu, tudo ficou caro produzir. E isso acabou, de alguma forma, também valorizando a tonelada, o quilo, né, do frango abatido aqui no Paraná. A participação de aves no comércio internacional aumentou de 14,5% para 16,5%. Os maiores compradores de carne de frango in natura foram a China, Emirados Árabes Unidos e Japão. O secretário também destaca que a qualidade do produto garante a presença no mercado externo. Nós temos qualidade e dentro dela a sanidade é reconhecida agora, a sanidade como um ativo importante. Estamos aqui todo mundo segurando a onda para protegermos a nossa contra a invasão da influenza aviária, que seria um desastre. O Brasil nunca teve e tomara que nunca tenha a gripe aviária, chamada influenza aviária. E nós temos uma moeda que ela derreteu, né? Ao longo do tempo ela ficou, então nós somos competitivos em dólar. E por isso acabou muita gente se voltando para o Brasil para originar importações, por isso o crescimento da produção e por isso o crescimento da exportação. Mas para os produtores, o momento é de cautela na avicultura. Um levantamento realizado pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, mostra que alguns investimentos pesaram no bolso dos criadores. Ficou mais caro aquecer os aviários. Isso muito em função do aumento do pellets. O pellets é um material usado para aquecer o aviário, né, para fazer o aquecimento das granjas, e esse material subiu muito o custo.
Um dos pontos aí, principais dessa alta foi a guerra na Ucrânia. A Ucrânia era um grande exportador do pellets para o Brasil e com a falta desse material lá, a Europa começou lá mesmo, entre os países europeus, a absorver o material que tinha na Ucrânia e faltou para o Brasil. Faltando aqui, o produtor teve que lançar a mão da lenha, que foi um produto bastante caro aqui internamente no Paraná. Falando de Paraná, aumentou em torno de 40% aí a lenha, o metro cúbico de lenha para o produtor. Então, por isso foi um dos fatores que mais aí pesou no bolso do produtor no último levantamento, foi o aquecimento do aviário. Seguido de outros, logicamente, que a gente sabe que tiveram altos custos, aí, como mão de obra e energia elétrica. E tem gente que não dispensa a carne branca. Michele faz questão de adicionar o frango no cardápio da família. Eu costumo fazer mais com peito. Estrogonofe, picadinho, assim, e também bastante bifinho de frango. Eu sou Luciana Matsuguma, analista técnica do Sistema FAEP-Senar. E a instituição Sistema FAEP, junto com mais 3 instituições do Estado, SEBRAE, Paraná, IDR Paraná e Sindileite, estão desenvolvendo e aplicando o projeto Prêmio Queijos do Paraná, que foi lançado em setembro de 2022. Esse projeto tem a intenção de divulgar todos os queijos produzidos do Estado, sejam eles no formato artesanal ou industrial. E por que essa divulgação? Porque nós somos o segundo maior produtor de leite, com 12 milhões de litros de leite diário, e 5 milhões são destinados à produção de queijos. Aqueles produtores e indústrias que tiverem interesse em participar, é só acessar a página do www.sistemafaep.org.br e lá vai ter um link escrito Prêmio Queijos do Paraná. Nós temos disponíveis a página de inscrição, o regulamento e ações que estão acontecendo desde 2022 e vai até o dia 1º de junho, que é o grande prêmio que acontece. O julgamento de 19 categorias de queijos para leite de vaca, 2 categorias para leite de cabra, 2 categorias para leite de ovelha e 2 de búfala, e uma específica para produções autorais. Então, produtores e indústria que trabalham com seus queijos podem se inscrever. E informações é só entrar na página do sistema faep.org.br. A 35ª edição do Show Rural Copavel, realizado em Cascavel, aqui no Paraná, durante 5 dias, reuniu mais de 380 mil visitantes. As negociações ultrapassaram 5 bilhões. A tradicional feira é uma das mais importantes do agronegócio brasileiro. Cascavel está entre as 5 cidades paranaenses mais ricas do agronegócio brasileiro, com destaque na produção de grãos como soja, cevada e trigo, e entre os líderes nacionais no abate de porco e frango. E é ali que acontece o maior evento agro do sul do Brasil, o Show Rural Copavel, em sua 35ª edição, com o tema A Origem de Tudo. E para saber um pouquinho mais sobre este evento, o Show Rural, a gente conversa aqui com o coordenador, Rogério. Rogério, muito obrigada. Já é a 35ª edição, é isso mesmo? Obrigado, é nós que agradecemos a vocês pela satisfação de recebê-los aqui. Realmente é o 35º evento. Então, um evento que proporciona, na sua característica, que quem participa e que ele tenha um dia de trabalho, um dia de estudo e um dia de grandes negócios. Uma oportunidade de aquisição de novos conhecimentos para alavancar um novo sistema de produção. Até porque os investimentos em ciência e tecnologia tornaram o Brasil um dos maiores produtores mundiais de alimento. E como o foco de difundir conhecimento e oportunidades para todo o agronegócio, a tecnologia então esteve presente em vários setores neste evento. Um dia de trabalho porque ele vem para trabalhar, para aprender e principalmente um dia de conhecimento importante,
que o universo de novas tecnologias que nós temos aqui é fantástico. Isso é que tem um peso enorme e certamente vai levar cada vez mais na construção de um novo sistema de produção e na construção e na oportunidade de transformarmos o nosso país em ser o maior produtor de alimentos do mundo e na produção sustentável, inclusive. O que ajuda o agricultor a atingir uma maior produtividade. Que está produzindo ainda e leva o Brasil a ter uma produtividade média aí de 60, um pouquinho mais sacas por hectare. Por exemplo, soja, para dar um exemplo de uma cultura, poder dar de qualquer outra. O universo de tecnologia que está disponível é produzir mais de 100, 110, 120 sacas por hectare. Foram quase 6 mil unidades de exposições, com mais de 300 mil visitantes vindos do mundo todo, como também autoridades. O senador Sérgio Moro, o governador Ratinho Júnior e tantos outros marcaram presença no evento. O senador Sérgio Moro falou da importância de melhorias na infraestrutura da região oeste. Então nós precisamos de fato melhores estradas, nós precisamos ter uma logística melhor para escoar a produção do Paraná no agronegócio, principalmente aqui da região do oeste, do sudoeste. Ratinho Júnior destacou em entrevista o investimento de mais de 3,5 bilhões de reais em obras. Nós lançamos ontem 3 bilhões e 400 milhões de obras que nós vamos fazer e que já boa parte está sendo licitada para que nesse primeiro semestre a gente já dê a ordem de serviço no início dessas obras. É o maior pacote de infraestrutura da história do Paraná de uma só vez que nós estamos lançando, onde vai ter duplicações, trincheiras, terceiras faixas, enfim, melhorando a logística do nosso estado, para que a gente possa suportar esse crescimento que é positivo para o agronegócio paranaense. Só no ano passado foram mais de 3 bilhões de reais gerados em comercialização no Show Rural Copavel. E para este ano os números são ainda maiores. Pelo que está acontecendo no primeiro dia, acho que nós podemos até nos surpreender. Estamos tendo surpresa positiva com o número de participantes e de visitantes. E esperamos que até o final se realize também na parte de negociação, que isso é importante para o produtor que precisa comprar e também para quem produz precisa vender. É a economia que gira. Depois de 2 anos, Colombo, no Paraná, retoma a tradicional Festa da Uva para celebrar a influência italiana na cidade. Mais de 15 toneladas da fruta e 50 mil litros em vinho foram comercializados durante o evento. O mês de fevereiro se destaca pela colheita da uva no sul do Brasil. Para fomentar o negócio com produtores regionais, expondo diferentes produtos feitos com a fruta, a cidade de Colombo se destaca na Festa da Uva em sua 56ª edição. É uma festa histórica, Colombo vai estar completando 133 anos. A festa acontece desde 1959, a sua 56ª edição. Foram 2 anos por conta da pandemia sem possibilidade de realização. A proposta que foi feita pela administração municipal é de ter a maior festa de todos os tempos. Pensando na tradição dos agricultores, onde temos espaço da vitivinicultura, onde os agricultores expõem as suas uvas, vinhos, geleias, sucos e demais produtos de uva. E a feira, nossa feira do agronegócio, que tem o intuito exatamente esse, de mostrar um pouco das raízes do município onde surgiu a festa, e também mostrar um pouco da potência do nosso agronegócio. Por ser a maior colônia italiana do Paraná, se destaca com o título da maior fabricante de vinho e da fruta do estado. Algumas vinícolas foram até mesmo premiadas mundialmente. Ao total na cidade são mais de 40 vinícolas. Com a gente na festa estão mais de 20 que estão trabalhando aí com 10 mil quilos de uva e 50 mil litros de vinho. Meu sogro já participava há mais de 60 anos que ele tem, começou com a cantina lá de vinho e nós estamos continuando. Meu filho já está na 4ª geração.
Então é de família. De família. E não tem como vir na Festa da Uva em Colombo e não experimentar este delicioso produto. A Franciane vai me dar apenas um golinho aí do vinho para eu experimentar. Obrigada. Vamos ver se tá bom? Vale a pena, hein? A festa não aconteceu durante 2 anos devido à pandemia, mas com este evento retoma a sua economia. A gente está num resgate, principalmente no setor do agronegócio e turismo, que ele havia se perdendo pelas últimas edições e ficando em segundo plano. Esse ano ele volta com força total. Temos uma feira de agronegócio e turismo de 2.000 metros quadrados montada aqui dentro do bosque e também à disposição da venda da uva e vinho. Além da produção da uva aqui no município de Colombo, a região também se destaca pela produção de hortaliças, ocupando o 2º lugar no ranking no Paraná. Colombo é referência no estado em produção de hortaliças, a uva também compõe o nosso cenário do agronegócio, certo? E hoje Colombo é o 2º maior produtor de hortaliças do estado. Somos campeão em produtividade por metro quadrado, nosso agronegócio é extremamente importante para o estado do Paraná. A gente está com abobrinha, os tomates também, estamos com bastante brócolis e o tomatinho cereja, que é o forte que a gente faz entre a família lá. E faz tempo já que vocês trabalham com essa produção? Vem bastante tempo do meu avô. Ultimamente deu uma queda na verdura, mas a gente está se reunindo de volta para tentar manter na família. A gente não pode reclamar que o nosso país sempre foi algo bom para produzir, então que você planta em qualquer lugar, quase, se tiver o cuidado certo, nasce e assim vai. É renda, é fomento, é trabalho, é geração de emprego, é a família na terra, é a troca de gerações trabalhando a mesma terra que os seus avós. Cerca de 20.000 pessoas passaram pelo evento. Confira agora o que foi notícia no mundo agro nessa semana. Um açougueiro foi morto por um porco que estava sendo abatido. O fato curioso viralizou na internet. Foi em Hong Kong, na China. De acordo com informações da CNN, o homem de 61 anos tinha dado um choque elétrico no animal para deixar o bicho inconsciente. O porco ia ser abatido com uma lâmina afiada, mas acordou momentos antes. Um colega encontrou o homem caído no chão com um ferimento no pé e na mão. O açougueiro foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. As autoridades locais teriam confirmado que o homem foi atacado pelo porco, mas as investigações não determinaram ainda a causa oficial da morte do açougueiro. Alertas emitidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, estão ajudando os produtores no controle da ferrugem asiática. O serviço, prestado de graça, ajuda o agricultor na tomada de decisão quanto à aplicação de fungicida para combater o causador da doença. O monitoramento está sendo realizado em 27 municípios das regiões de Campos Novos, Xanxerê, Canoinhas e Rio do Sul. Todas as semanas, extensionistas da EPAGRE visitam as lavouras de soja e analisam se as plantas apresentam ou não sintomas da ferrugem asiática. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou a reabertura de linhas de crédito rural. Com isso, prevê a liberação de recursos adicionais de R$ 2 bilhões e 900 milhões de reais para o financiamento da safra 2022-2023. A medida veio após suspensão de protocolos e contratações de novas operações de crédito no âmbito dos programas agropecuários do governo federal no segundo semestre de 2022. Isso em razão do nível de comprometimento de recursos. Do total, 491 milhões vão para a agricultura familiar e 2 bilhões e 400 milhões para a agricultura empresarial. As exportações brasileiras de carne bovina devem crescer acima da média mundial em 2023. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que a indústria nacional comercialize no exterior 13,5% a mais do que o volume de 2022.
O volume do ano passado foi de pouco mais de 2 milhões de toneladas. Para o departamento norte-americano, as exportações globais de carne bovina devem crescer somente 0,5% ao decorrer deste ano. O Brasil deve ter um destaque positivo em 2023 no quesito produção e embarques da proteína animal. A Grécia detectou a presença de peste suína africana em um javali no norte do país. A informação sobre a ocorrência da doença no país europeu foi divulgada pela Organização Mundial de Saúde Animal. A peste suína africana, que é altamente contagiosa entre suínos, foi encontrada em um javali morto em uma floresta na região de Serres. É a região que fica na área de fronteira da Grécia com a Bulgária e a Macedônia do Norte. A doença é inofensiva aos seres humanos. Além disso, a organização informou que esse foi o primeiro caso da doença na Grécia desde o início de 2020. A área plantada de feijão no Paraná registrou uma queda e muitos produtores reclamam da baixa produtividade. Agora, a qualidade do grão é boa e muita gente não dispensa aquele feijãozinho no prato. O que não pode faltar nessa hora? Todo dia tem que ter o feijão branco e o feijão preto. Eu gosto de comer arroz com feijão, muito bom. Tá sempre no prato? Sempre no prato. Neste restaurante em Curitiba, o feijão é alimento que não falta no buffet. A cozinheira conta que o consumo sempre é grande. Sai bastante, feijão preto principalmente. A gente cozinha 3 quilos por dia do preto, 1 do branco e sai. A procura mais é pelo preto, né? Mas comer sem feijão não tem como, né? E é claro que o preparo também é especial. Eu tempero ele normal, né? Com alho, coloco sal, deixo lá engrossar o caldo, porque o caldo sem ser grosso não tem como, né? O feijão é o queridinho dos brasileiros. Para muita gente, uma refeição só é completa com ele. Além de fonte de vitaminas, ele também é responsável por movimentar o setor agrícola. E o Paraná é um dos grandes produtores. Na última safra foram plantados 139 mil hectares de feijão no estado. Já agora a estimativa é de uma área menor, 116 mil hectares. Esse economista explica que desde 2013 há uma redução da primeira safra. Nós tivemos excesso de chuva na implantação das safras, das primeiras lavouras. Tivemos muito frio naquele período, foram 60 dias de chuva e de frio, então muitas lavouras implantadas, elas não se desenvolveram a contento. Alguns produtores até passaram a máquina em cima e plantaram soja e plantamos mais feijão na segunda safra. A safra, mesmo assim, ela mesmo com esses problemas identificados já, especialmente na beira-lago, lá em torno de Itaipu e em parte do Sudoeste, é uma safra que promete ser boa. O Paraná deve colher 242 mil toneladas de feijão na primeira safra 2022-2023. O plantio atrasou em comparação com os anos anteriores. Isso por causa do excesso de chuva nos últimos meses. Mesmo assim, a produção deve superar os números do ano passado. Hoje, o principal desafio do produtor de feijão é fator climático e também nós temos mais outro problema muito sério no Brasil, que o consumo está diminuindo. O consumo hoje está caindo bastante. Nós já consumimos há pouco tempo atrás, segundo a Conab, em torno de 3 milhões e 100 mil toneladas de feijão. Hoje caiu para 2.850. E a qualidade do grão acaba refletindo no preço. Quem já colheu, aproveita a valorização do produto. Se o preço é bom, ele sempre planta, né? Aqueles tradicionais. E hoje o feijão já não está muito também só nos pequenos, ele está na mão dos médios e grandes produtores, né? Que tem tecnologia, né? As primeiras lavouras esse ano nós temos esse problema aí de produtividades baixas em função das condições climáticas. No entanto, aqueles que plantaram a partir de meados de outubro estão colhendo excepcionalmente bem. Chegou aquela hora gostosa do programa. Nossa equipe que acompanhou o Show Rural Copavel deu uma paradinha em um dos estandes para saber como é que se prepara uma carne defumada. E agora você vai conferir alguns truques que deixam os cortes especiais melhores ainda.
carne ao forno, assada, ao molho, cozida, grelhada e defumada. São poucos os que abrem mão de um bom e saboroso churrasco. E nós que estávamos em Cascavel aproveitamos para falar um pouco dessas delícias. E claro que a gente aproveita também para falar de carne, um momento aqui gastronômico do show rural. Então fala um pouquinho pra gente aí, o que você tem para preparar, para nos ensinar. A gente sabe que tem cortes diferentes, tem carne grelhada, tem carne também defumada, né? Até é uma cultura, uma tradição americana. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí como é que tudo isso funciona, né? O que você tem para mostrar hoje pra gente aqui nesse momento culinária? Vamos lá, a gente está no estande da Associação Brasileira de Angus e a gente está trazendo para o pessoal um pouco da degustação de alguns cortes que são defumados. Nesse caso a gente está fazendo agora o ossobuco, ele vai para o defumador, ele fica defumado por mais ou menos 12 horas defumando, e aí quando a gente tira a gente fala que é o pulled, que ele desfia. Então a gente desfia ele, serve ele em baquinhas para o pessoal degustar esse sabor diferente que pega uma cultura americana para o paladar brasileiro. Os cortes americanos mais utilizados são os cortes que para nós brasileiros são cortes de segunda linha, que seria o músculo, o peito bovino. Então o pessoal acaba se surpreendendo com o sabor que consegue obter com cortes que são considerados para nós de segunda linha. Então isso está sendo muito legal. Eu sou mais especializado na parrilha, então a gente usa uns cortes que são diferentes da defumação. Por exemplo, o prime rib, que é um corte do contrafilé com um osso mais comprido. Então é uma carne que você dá uma grelhada nela e salga geralmente depois para ela manter a suculência. Os cortes mais usados, a picanha não adianta falar que todo mundo já conhece, então, mas o que a gente gosta de usar bastante, o chorizo, que é um contrafilé, desossado, mas ele tem só um pedaço, né, no lombo do boi. E também a gente sela a peça inteira, porciona ela em porções de aproximadamente 2 dedos e grelha ela. Isso porque a gente sabe assim que tem toda também essa questão do corte, né? Também do jeito que você ali tempera ela, com o que temperar, como colocar ali na grelha, tem tudo isso, né? Com certeza, tem um fogo, tem que ser. Por que a parrilha fica uma carne mais suculenta? Porque o fogo é muito próximo da carne. Então ela assa bem rápido e mantém a suculência e você dá o ponto que você quiser na parrilha. E uma carne, para você escolher, tem que ter um marmoreio bom. O que é o marmoreio? Essa gordura entremeada com as fibras da carne. Isso dá maciez. E o que o Angus tem, que é uma raça que está explodindo aí no mundo do churrasco, porque ela é muito saborosa e macia, por causa desse marmoreio. Dessa vez optamos pela carne defumada. A preparação é fácil. Passo 1. Para a preparação do fogo, a lenha de videiro, carvalho, nogueira são ótimas para a defumação, garantindo um aroma defumado de alta qualidade. E uma informação: cada tipo de madeira vai gerar um sabor determinado, desde os suaves até os mais marcantes. Passo 2. Para o tempero, você pode utilizar as opções secas ou salmouras. Pode ainda adicionar especiarias, cheiros verdes e bebidas, como cerveja e o vinho. Para a opção agridoce, utilize açúcar mascavo, melado ou mel no tempero. Passo 3. Embrulhe no papel alumínio, para que a carne se mantenha suculenta e saborosa no momento da defumação. Passo 4. A carne poderá levar de 30 minutos até horas para que você atinja um sabor perceptível de defumado. Depende do tamanho do corte. E o passo 5 é a melhor parte: degustar. Bom apetite! O Agro é Vida fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Até mais!